Bom dia, mundo! Atualmente, o Brasil enfrenta uma situação difícil na fronteira com a Bolívia, uma verdadeira crise humanitária. Em março de 2026, a cheia do rio Acre e o rompimento de estruturas de contenção na Bolívia obrigaram milhares de pessoas a deixarem suas casas e buscarem refúgio aqui no estado do Acre. A situação ficou ainda mais grave com os efeitos do El Niño e o aquecimento anormal das águas do Atlântico Sul, deixando claro que ainda há falhas nas leis e na cooperação diplomática para lidar com deslocamentos causados por desastres ambientais na região. Acompanharemos agora uma reportagem especial direto da fronteira, com a repórter Maria. Boa tarde, João Gabriel, e a todos que estão assistindo o Jornal Bom Dia Mundo. Estamos aqui hoje em Basileia, um dos principais pontos de chegada dos migrantes vindos da Bolívia, e desde o período de março, mais de 4.000 pessoas já atravessaram a fronteira. Muitas delas sem documentação, em busca de abrigo e melhores condições de vida. A travessia acontece tanto pela Ponte Internacional da Amizade, que liga Cobija a Epitacolândia, quanto por rotas alternativas, em meio a florestas e às margens do rio Acre. Esse movimento forçado por terra e água mostra o quanto essa crise é complexa e envolve tanto questões jurídicas quanto públicas e sociais. Aqui, a estrutura pública não dá mais conta. Hospitais e abrigos estão lotados e o governo do Acre já decretou estado de calamidade em mais de 6 municípios. Entre os acolhidos, há famílias indígenas e ribeirinhas que perderam tudo. E eu tive a oportunidade de conversar com uma migrante que vai nos contar um pouco sobre sua situação. Então, lá na minha cidade já estava chovendo há uns 3 dias. E aí começou a chover e aconteceu uma catástrofe. A gente perdeu nossa casa, nossos móveis, foi um desastre total. E aí a gente ficou sem acesso à água, sem acesso à comida. Foi bastante tempo, a gente estava esperando a ajuda e não chegou, e foi aí que a gente resolveu cruzar a fronteira. E aí eu tenho 2 filhos pequenos, foi muito difícil, a gente achou que não ia conseguir chegar, mas na hora que a gente chegou, os brasileiros, eles foram super educados com a gente, super simpáticos e acolhedores, porque os abrigos eles já estão muito cheios, então a gente está ficando na casa de uma vizinha. Então, assim, tá sendo muito bom e agora não tem como voltar mais para nossa casa. A gente está só querendo um lugar para recomeçar do zero mesmo, porque não tem como voltar mais para Bolívia. Boa tarde, Maria. Eu sou a Natália. Eu vim aqui para poder falar do acidente que houve em Brasileia. Né? Muitas famílias perderam suas casas. Eu fui uma dessas vítimas que perdi tudo, perdi minha casa. E gostaria muito da ajuda da Prefeitura de Brasileia, do governo, que pudesse enviar. Hoje a gente está morando em um abrigo, né, numa escola estadual. Então a gente queria muito a colaboração de todos, da população que tem em volta, que pudesse mandar mantimentos, que pudesse mandar ajuda. Eu, no acidente que houve, eu machuquei o meu braço, né? Então, mais um motivo que a prefeitura olhe pela gente, ajude a gente, porque precisamos o quanto antes de ajuda, porque todos nós estamos desesperados, porque perdemos tudo, perdemos nossa casa, perdemos familiares, muitas pessoas acidentadas, muitas pessoas passando necessidade. Infelizmente, histórias como essa da Gabriela se repetem por toda a fronteira. Com tanta gente chegando, os serviços de saúde, educação e abastecimento de água, infelizmente, não dão conta. Além da falta de recursos, crescem também as tensões sociais e as disputas por terra. Em algumas áreas rurais, há relatos de ocupações irregulares e sobreposição com terras indígenas. Tudo isso se agrava pela falta de um acordo entre o Brasil e a Bolívia para lidar com essas situações em conjunto. Essa crise também levanta questões jurídicas e diplomáticas. Mesmo com as leis que permitem o acolhimento humanitário, o Brasil ainda não reconhece oficialmente o status de refugiado ambiental. Para entender melhor o cenário, a gente conversa agora com o especialista em relações internacionais, o Dr. Lucas, que analisa os principais obstáculos legais e políticos dessa crise. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos.
Bom, Lucas, obrigada pela sua presença. Vou começar fazendo algumas perguntinhas. O que essa situação diz pra gente sobre a capacidade desses países de lidarem com os deslocamentos na fronteira por conta dessas questões ambientais? Então, essa crise ela deixa bem claro que há falta de instrumentos jurídicos na questão do Brasil e da Bolívia no âmbito de deslocados ambientais, assim, tanto na fronteira ou em outros casos. Apesar do Brasil ter base legal para adotar medidas humanitárias, como a concessão de vistos previstas na Lei da Migração de 2017, ainda não há regulamentação no quesito da figura do refugiado ambiental. E o Estatuto do Refugiado de 51 e o Protocolo de 67, eles não reconhecem, não contemplam essa categoria dentro da sua norma. Mas, olhando no princípio do direito internacional, os princípios, né, tem a questão da dignidade humana, tem a questão da cooperação entre os dois países, da Bolívia e do Brasil, e eu acho que o mais principal, que é a questão da não devolução do refugiado para o local que ocorreu o desastre, né, que seria uma questão desumana colocar um indivíduo naquela situação novamente. E eu acho que é uma ação que deve se guiar tanto pelo governo brasileiro quanto pelo governo boliviano. Tá certo. E existe algum exemplo internacional de alguma situação prévia que possa servir de referência, principalmente para o Brasil, sobre como lidar com essa situação? Tem sim. O Brasil é signatário de alguns princípios de proteção de refugiado dentro do próprio Mercosul. Em 2004, por exemplo, tem o princípio dentro do protocolo do Mercosul que fala também dessa não devolução do refugiado de volta ao país, e também tem um incentivo de padrões de alguns protocolos que devem ser tomados nesses casos que seguem as convenções da ONU em proteção a esses refugiados. Embora não se trate diretamente de refugiados ambientais, esse documento pode ser usado para garantir o acolhimento temporário e proporcionar uma ajuda emergencial para esses refugiados naquele momento. E assim, o grande desafio é transformar os compromissos políticos em ações concretas naquele momento, né? Então, tem que ter apoio de organismos extras governamentais, vamos dizer assim, saindo do âmbito do Brasil e Bolívia, né? Temos que ter a presença da ONU, com a questão da Acnu, da OIM, e acho que é isso, né? Tá certo. E do ponto de vista diplomático, existem caminhos para uma maior cooperação para essa solução? Tem sim, com certeza. É essencial ter uma abordagem coordenada, assim, um protocolo bilateral entre o Brasil e a Bolívia. Seria assim, o primeiro passo para essa situação, tendo foco em 3 pontos assim, essenciais que a gente faz durante a análise desse caso, que seria o reconhecimento da proteção em desastres naturais, ambientais, a articulação assim entre os ministérios e agentes nacionais e internacionais, no envolvimento direto de organismos como a Acnu, a OIM, como eu já tinha dito. E posteriormente é importante incluir a CELAC, que é aqui da América do Sul, né, dos países caribenhos, e da Unasul também, que é um importante órgão aí que vai intermediar, né, vai fazer esse diálogo. E acho super importante também a criação de um fundo emergencial para esse momento, para poder amparar esses refugiados, e planos de reassentamento mesmo desses indivíduos, um plano de reassentamento digno para poder, pelo menos, amparar nesse momento primário agora, mas sem deixar de respeitar a soberania de ambos os países. Assim, tem que ter esse diálogo de diversos atores para poder mediar isso aí. Tá certo, muito obrigada por dividir com a gente um pouco do seu conhecimento. De volta com você, Gabriel. Enquanto isso, a tensão diplomática cresce.
Autoridades bolivianas acusam o Brasil de permitir ocupações ilegais em áreas protegidas, enquanto gestores locais brasileiros criticam a falta de ação do governo federal. A falta de coordenação afeta não só a cooperação entre os dois países, mas também a confiança em fóruns regionais, como o Mercosul e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Diante da pressão, o governo brasileiro divulgou uma nota oficial. O governo federal, por meio dos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Social, informa que está adotando medidas emergenciais para acolher de forma humanitária os cidadãos bolivianos afetados por desastres ambientais na fronteira. Entre as ações estão a instalação de abrigos temporários, o fornecimento de água potável, atendimento médico e alimentação, em parceria com a Acnur, a OIM e a Defesa Civil Nacional. O Brasil reafirma seu compromisso com o direito internacional e com a proteção dos direitos humanos de todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, independentemente de sua condição migratória. A situação será tratada como uma emergência ambiental e humanitária, e não como um problema de segurança ou conflito político. O Itamaraty informa ainda que iniciou negociações com o governo da Bolívia para criar um protocolo de cooperação e acolhida humanitária Brasil-Bolívia, que também será discutido em fóruns regionais como a CELAC e a Unasul e o Mercosul. A nota mostra o esforço do governo em equilibrar responsabilidade humanitária e soberania nacional. Mas especialistas alertam: sem um marco legal específico para os refugiados ambientais, fica difícil criar políticas duradouras. Enquanto as discussões continuam, a situação no Acre segue crítica. Os próximos meses serão decisivos para saber se esse episódio vai marcar o início de uma nova política humanitária na região ou se será mais uma resposta improvisada às mudanças climáticas. Aqui na fronteira, a solidariedade de moradores e refugiados segue sendo o principal meio de suporte a esses migrantes. Mesmo com tantas incertezas, muitas famílias ainda têm a esperança de reconstruir suas vidas, seja no Brasil ou no retorno assistido de volta à Bolívia. O que fica evidente é que os dois países precisam trabalhar juntos para enfrentar crises que cada vez mais ultrapassam as fronteiras físicas e legais. A crise migratória e ambiental na fronteira Brasil-Bolívia escancara os limites das instituições diante de novos desafios climáticos globais. Com desastres cada vez mais frequentes e leis ainda insuficientes, o que vai definir o futuro das políticas migratórias será a capacidade de cooperação, solidariedade e ação conjunta dos Estados. Do Espírito Santo, Gabriel Vieira para o Bom Dia Mundo.